Já amanheceu, bom dia, estimado ouvinte da Rádio Adventos. Hoje é quarta-feira e o dia já começa a dar o seu brilho e nós queremos desejar assim um dia maravilhosamente agradável, que Deus possa estar no comando de tudo, principalmente numa altura como esta, diante dos azáfamas que se vivem da quadra festiva. Estamos há poucos dias para o final de 2023, altura para fazermos balanços e recomeçarmos, mas é bom que, se você teve um ano péssimo, com perdas de familiares próximos, fique a saber que Deus tem sempre o melhor para si. E nesta manhã nós queremos convidá-lo para acompanhar a nossa programação, e para você que é pela primeira vez que sintoniza a 93.9 em FM, seja muito bem-vindo e saiba que a nossa maior preocupação é que você tenha uma vida de paz, uma vida de calmia, uma vida de segurança e, acima de tudo, viver na certeza de que o amanhã será bem melhor. Esta é a sintonia da Igreja Adventista do Sétimo Dia e nós estamos abertos 24 sobre 24 horas. Temos uma grelha de programação completamente virada para você, nosso estimado ouvinte, para o seu bem-estar. E quero também aqui dizer-lhe que nós temos estudos bíblicos. Temos estudos bíblicos de Apocalipse e também de Daniel. E caso o seu interesse seja estudar conosco os livros sobre saúde emocional, nós temos o Fique Leve e muitos outros cursos que a Rádio Adventos tem disponíveis para você. Continue ligado à nossa frequência e fique agora com a mensagem de reflexão. Amanhecer com Deus. Comece o dia com Deus. Busque sua direção e seja grato por tudo que Ele é, por meio do louvor, oração e estudo da Palavra de Deus. Amanhecer com Deus. Com Deus ao amanhecer, 5 pedrinhas. Quando David viu que todo Israel estava cheio de medo e soube que a afronta do filisteu lhes era atirada dia após dia, sem que despertasse um campeão para silenciar o arrogante filisteu, o seu espírito agitou-se no íntimo. Inflamou-se de zelo para preservar a honra do Deus vivo e o crédito do seu povo. David, na sua humildade e no seu zelo por Deus e pelo seu povo, propôs enfrentar aquele pretensioso. Saul consentiu e colocou sobre David a sua própria armadura real. Mas David não concordou em usá-la. Ele tirou a armadura do rei, pois nunca experimentara uma antes. Mas ele tinha experimentado Deus e, com confiança nele, tinha ganho vitórias especiais. Colocar a armadura de Saul daria a impressão de que ele era um guerreiro, quando na verdade era apenas um pequeno David que pastoreava o rebanho. Ele não desejava que qualquer crédito fosse dado à armadura de Saul, pois confiava no Deus de Israel. Escolhendo 5 pedras lisas do ribeiro, pô-las no saco e, com a funda na mão, aproximou-se do filisteu. O gigante deu ousadamente grandes passos para a frente, esperando encontrar o mais poderoso dos guerreiros de Israel. O seu escudeiro ia à sua frente e parecia que nada lhe podia resistir. Ao aproximar-se mais de David, não viu senão um rapaz que se podia dizer um menino, pela sua idade. O rosto de David era rosado, com a cor da saúde, e o seu porte firme, desprotegido de armadura, mostrava-se exposto. Contudo, entre o seu perfil de jovem e as sólidas proporções do filisteu, havia um acentuado contraste. Golias encheu-se de surpresa e ira. "Sou porventura um cão?", exclamou ele, "para me vires bater com um cajado?" Então lançou sobre David as mais terríveis maldições de todos os deuses que conhecia e bradou com escárnio: "Aproxima-te, que vou dar a tua carne às aves e às feras." Quanta ousadia, não é? Mas é assim que Satanás às vezes age, para nos amedrontar. Quantas vezes você teve medo dos Golias da sua vida? Os Golias só vêm para nos amedrontar, mas o nosso Deus é maior que qualquer problema. E entenda que os Golias da nossa época são os problemas que vêm sobre nós. Amanhã nós voltaremos dando continuidade a esta leitura. Por hoje ficamos por aqui. Continue ligado a 93.9 e boa escuta ao programa Amanhecer com Deus. A nossa gratidão será eterna
porque o Senhor tem sido muito bom conosco. O Senhor nos faz acordar cada dia que passa, nos desperta do sono profundo, porque, tal como nós sabemos, dormir é um ato humano, mas acordar é divino. Nesta manhã, Senhor, nós queremos estar diante de Ti para pedirmos que o Senhor sempre nos abrace. Hoje nós aprendemos que devemos persistir e ter fé e, consequentemente, continuar a orar a favor das situações da nossa vida. E nesta manhã, ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor continue brotando nos nossos corações fé para esperarmos no Senhor. Mas, claro, essa situação só vai acontecer quando nós continuamente nos ligarmos àquele que é a videira, o Senhor Jesus Cristo. Senhor, por favor, faça com que diariamente nós nos acheguemos mais a Ti, para que tenhamos força e termos fé, acreditar em Ti e buscarmos o Senhor em oração, estudo da palavra. Nesta hora, Senhor amado, queremos pedir com fé e orar clamando a Ti que atenda às nossas mais profundas petições e, mais do que isso, a capacidade de acreditar e esperar em Ti, porque sem termos essa capacidade jamais teremos a continuidade de orar e esperar, persistir e também acreditar na Sua palavra. Amado Jeová, cuide de cada um que nesta altura está a ouvir essa oração e passa por problemas difíceis, turbulentos na sua vida emocional, vida familiar, vida profissional ou até mesmo vida espiritual. Por favor, Senhor, habite no esconderijo de cada um de nós e faça com que a persistência, fé e certeza permaneçam sempre nos nossos corações para conseguirmos habitar nos céus juntamente com o Senhor. Nos abençoe, amado Pai, a esta hora da manhã. Que, por favor, o Senhor, dê-nos também o coração de buscarmos a Sua presença diária ao acordar. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém.
Saudações, estimado ouvinte que nos acompanha, ou que acompanha o programa Amanhecer com Deus. Agora estamos nesse momento para a meditação na Palavra de Deus e nós somos gratos porque temos a sua amável e maravilhosa companhia e obrigado porque você está aí do outro lado. Então vamos lhe convidar para fazer parte dessa oração curta, antes mesmo que comecemos a leitura da Palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus que estás no céu, muito obrigado por nos proteger durante a noite e obrigado por este dia que nasce e agora temos a oportunidade de estudar a Tua Palavra. Abençoa os ouvintes que nos acompanham nesta manhã e abençoe, Senhor Deus, esse dia e esse estudo que estamos fazendo agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Apocalipse capítulo 1, versículo 12 e 13 é o texto que nós estaremos lendo agora. Apocalipse capítulo 1, versículo 12 e 13 diz assim a palavra do Senhor: E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. O livro de Apocalipse é maravilhoso, é interessante como ele apresenta diversos simbolismos, apresenta várias imagens e quando nós compreendemos, elas de certa forma tornam o texto muito confuso e não compreendemos e muitas vezes achamos o texto muito complicado. Mas quando entendemos o significado e o sentido, é uma coisa maravilhosa. Vimos ontem que o conceito do Filho do Homem entre os castiçais de ouro ecoa imagens da aliança do Velho Testamento. Um aspecto importante da aliança do Velho Testamento assemelha-se ao que poderia hoje chamar-se contrato. Numa aliança, 2 indivíduos entram em algum tipo de relacionamento para construir uma casa, para casar, para ir para a escola. Todas essas coisas envolvem uma ligação entre pessoas ou entre uma pessoa e uma instituição. Um ponto interessante da aliança do Velho Testamento é a parte sobre bênçãos e maldições. Se você ler o livro de Deuteronômio, no capítulo 28, você vai perceber ali essa ideia da aliança, não é? E o capítulo 30, versículo 18, por exemplo, o versículo 18 e o versículo 19, diz assim: Eu vos denuncio hoje que certamente perecereis e que não prolongareis os vossos dias sobre a terra a qual cruzastes e o Jordão para ir e possuir. Chamo os céus e a terra para registrar hoje contra vós que coloquei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Portanto, escolhe a vida para que a tua semente possa viver. Então, essa ideia da aliança era muito presente na história judaica, era muito presente na história de Israel, e a ideia de bênção e maldição. Embora essa linguagem soa estranho, né? No mundo hoje, a ideia por trás dela não é. Se você está preocupado que há essa questão de bênção, de maldição, e aí realmente dá medo saber que você pode ser amaldiçoado. Mas alguns anos atrás, em uma cidade, ruiu uma ponte importante e aquela ponte, ao desabar, causou muitos problemas. Foi terrível para aquela comunidade porque transformou o comércio, a vida econômica daquela cidade, de modos que, de certa forma, os habitantes da cidade ficaram muito prejudicados e os negócios não estavam prosperando como devia, porque a mobilidade, o acesso naquela cidade tornou-se muito, muito complicada. E isso quase destruiu o local economicamente. Os comerciantes já não tinham clientes. E não foi só isso. Era necessário fazer um desvio de entre 11 e 24 quilômetros para atravessar um rio
que só tinha 12 metros de largura. Então, era uma situação muito complicada. E ali, a situação tornou-se tão desesperada que, quando o Departamento de Transportes fez o contrato para uma nova ponte, os líderes da comunidade disseram: nesse contrato tem de constar uma data limite de entrega. Nós estamos falando de contrato, estamos falando de aliança, né? E as autoridades fixaram o dia 26 de maio daquele ano, e os líderes da comunidade colocaram um bônus e uma penalidade no contrato. Por cada dia que antecipassem a inauguração da ponte, os construtores receberiam $10.000 extra. E por cada dia que atrasassem, seriam deduzidos $100.000 no pagamento final. Então, imagina um contrato assim. Talvez você diria: não, esse contrato não vale a pena. Se eu atrasar em entregar a obra, cada dia do atraso será descontado $10.000. Mas tinha uma vantagem: se eles terminassem a tempo, se eles terminassem de forma antecipada, cada dia da antecipação também devia ser acrescido um valor de $10.000. Adivinha o que aconteceu? Os construtores acabaram a ponte no dia 1 de maio, 26 dias antes do prazo. Ou seja, o prazo era até dia 26 de maio. E no dia 1 de maio, eles já tinham a ponte concluída. E eles tiveram 26 dias a mais. Agora imagina, você pode fazer esse cálculo: 26 dias vezes $10.000. Imagina o bônus, imagina o acréscimo. Então, quando você olha para uma aliança que envolve bênção e maldição, não é desejo de Deus querer punir. Não, a vontade de Deus é abençoar. O Senhor deseja que você se apegue à ideia da bênção e não à ideia da maldição. Você não precisa se preocupar com a maldição. Você só precisa se preocupar com a bênção. As boas notícias do Evangelho é que Deus em Cristo já cumpriu os compromissos da aliança na cruz e na ressurreição. Se você ler Atos capítulo 13, versículo 32 e 33, e 2 de Coríntios capítulo 1, versículo 20, você vê isso claramente, que os cristãos não precisam se preocupar com as questões da maldição, mas elas precisam agarrar-se às bênçãos do Senhor Jesus. Para quem tem um relacionamento com Jesus, a aliança não contém nada que possamos temer. As promessas de Deus estão gratuitamente disponíveis em Cristo. Podemos ter segurança no nosso relacionamento com Ele. Nós podemos compreender que, mesmo que a maldição, a destruição do mundo virá quando o Senhor Jesus voltar, quando os ímpios serão lançados no inferno e tudo mais, quando a sentença toda será decretada, ao olharmos para a palavra de Deus, conseguimos compreender que os benefícios da salvação chegaram muito antes. Muito antes. A semelhança dessa história que eu acabo de contar, antes do dia 26, eles já haviam terminado e eles ganharam um bônus. Então, se você se dedicar e aceitar o Senhor Jesus agora, hoje, as bênçãos, você começa a desfrutá-las antes e elas vêm com bônus, amém? Que maravilha! É uma coisa fantástica, uma coisa tão interessante. Muitos cristãos sentem-se inseguros. Eles não sabem se fizeram o suficiente ou se estão de bem com Deus. A esses, Jesus diz: estou aqui entre vós. Serão estas igrejas perfeitas? Fizeram tudo certo? Não. É claro que são falíveis, que erram e, em alguns casos, estão até a afastar-se de Jesus.
No entanto, ele continua a andar entre seus castiçais como o Deus fiel da aliança que está sempre disponível para salvar o seu povo, que está sempre disponível para o seu povo. Então, quando João diz assim, vi 7 castiçais de ouro e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, João está dizendo, eu vi Jesus andando no meio da sua igreja. Eu vi Jesus sempre presente no seio da sua igreja. Eu vi Jesus, a fiel testemunha, o Deus maravilhoso, esse Deus fiel sempre presente, satisfazendo as necessidades da sua igreja. Esse Jesus que conhece a necessidade da sua igreja. Ele sabe que você peca, ele sabe que eu peco, ele sabe que nós pecamos e ele deseja oferecer o seu perdão e nos dar a capacidade de não mais amarmos o pecado e a continuarmos a fazer as coisas erradas que gostamos de fazer. A presença de Jesus é justamente para isso, para nos dar capacidade de vencer o pecado, de triunfar nesse mundo de muitas dificuldades. Então você pode dizer, eu creio que o teu sacrifício é suficiente para me salvar. Torna-me este conceito real para mim hoje, para mim todos os dias, para mim enquanto eu puder viver. Tenha certeza, amado ouvinte que nos acompanha, que o Senhor Jesus está te acompanhando todos os dias, está cuidando de você todos os dias e que mesmo com os defeitos que você tem, Ele vai te transformar e te tornar uma pessoa especial, uma pessoa maravilhosa, porque Ele está cuidando de tudo. Então você não precisa ter medo da aliança, não precisa ter medo do juízo, porque o juízo está a favor dos seus filhos, está a favor de você e está a favor de mim. Que o Senhor Deus te abençoe e te proteja, que o Senhor Deus cuide de você e conceda a ti um dia bastante feliz e abençoado. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai que estás no céu, muito obrigado porque estás cuidando do teu povo e da tua igreja. Obrigado porque estás entre nós todos os dias. Obrigado porque o Senhor está nos salvando cada dia mais dos nossos próprios pecados e nos estás tornando semelhante a Ti todos os dias. Obrigado por esse momento maravilhoso, por essa vida maravilhosa que o Senhor nos concede todos os dias. E, por favor, Pai, abençoa os ouvintes que nos acompanham e abençoe suas famílias, seus projetos e seus negócios. Abençoa esse dia para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. É final de mais uma edição do seu programa Amanhecer com Deus. Fica aqui a promessa de nós voltarmos amanhã no mesmo horário. Agradecemos o carinho da sua audiência, nosso estimado ouvinte, e também ao sermão ouvido na voz do nosso pastor, que com certeza vai tocar o coração de alguém. Continue ligado à nossa sintonia e fique com o resto da nossa programação. Bom dia e até amanhã.
vos guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua